A paz do Senhor, povo de Deus. Sou o pastor Marcos André. Esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula aí para a lição de número 10 da revista da editora Betel, revista de adultos aí da Betel. Vamos aí a esta lição. O tema da lição é a manifestação pública do servo em Jerusalém. Muito interessante, você vai adorar essa lição com certeza. O textual da lição está em Marcos capítulo 11, verso 10. Ele diz assim, ó: Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Isso aqui é Marcos capítulo 11, verso 10. Muito interessante essa lição. Ela vai falar da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, né? E a partir dali a manifestação pública do Senhor. Tá? Vamos aí a essa lição, tá bom? Eu peço você já que deixe o seu like aí, né? Se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos das notificações, tá bom? E vamos aí a esse conteúdo. Vai ficar na descrição do vídeo, tá? O link para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. E vai ficar também o link para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Tá? E já está chegando um livro novo por aí. Aguarde que já vem um novo trabalho, tá? Vai ser lançado agora. Tá? Vamos ver aí nessa introdução. Aqui na introdução, eu quero já fazer essa menção do primeiro parágrafo. Veremos nessa lição que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava, não deixou de ir a Jerusalém. Tá? Então aqui Jesus ele vai a Jerusalém uma semana antes do que estava para acontecer, que era a crucificação. Então, na semana que antecede a Páscoa, ele sobe a Jerusalém e no domingo anterior, né, à Páscoa, ele vai entrar na Cidade Santa, tá? E ali vai ser recebido com uma grande honra, muito interessante aqui o povo fazendo essa recepção maravilhosa, tá? E o nosso Senhor Jesus vai ser aclamado ali. Tá? E ele vai começar a sua manifestação pública em Jerusalém, naquela semana que antecede a crucificação. Bom, meus irmãos, aqui ele fala, né? Quero ver essa parte aqui, ó. Esse segundo parágrafo diz assim, ó: E lá chegando, continuou a proclamar sua mensagem de instrução, confronto, alerta e juízo. Aqui é muito interessante porque a gente vai ver que o Senhor Jesus ele fica num equilíbrio ali, porque o povo estava a ponto de fazer, de coroar ele, de fazer ele rei, tá? Mas ele não podia ceder a isso, porque senão a missão, o plano da salvação ia estar em perigo, ia estar em xeque ali. Então o que que ele faz? Ele vai naquela semana que antecede a crucificação e ele vai ali mesmo catucar bastante os escribas, os fariseus, né? Ele vai confrontar eles mesmos, tá? Eles vão lançar armadilha, o Senhor Jesus vai humilhar eles ali na frente do povo. Então a gente vai ver que o Senhor Jesus ele vai tomar certas atitudes porque havia um projeto, havia um plano, que era o plano da salvação, ele teria que ser preso, não naquele dia, não naquele domingo, tá? Então ele vai fazer aparições públicas, mas ele mesmo não vai dar mole de ficar sozinho ali para até evitar ser preso, porque não era a hora de ser preso ainda, tá? Mas ele vai fazer essas aparições públicas ali e confrontar os escribas, né? Amém, meus irmãos? Então vamos aí no primeiro parágrafo, perdão, no primeiro tópico, diz assim, ó, o tema do tópico: um evento que entraria para a história. Bom, o primeiro subtópico é 1.1, a entrada do servo em Jerusalém se aproxima. Tá? Aqui é o seguinte, nesse subtópico 1.1, que fala da entrada do servo em Jerusalém se aproxima, aqui mostra o relato de Marcos, onde Jesus ele orienta os discípulos a irem a Jerusalém, e ali ele vai numa aldeia, né, Betfagé, o nome da aldeia, e ali ele vai, ele vai a Betânia, né, de Betfagé a de Betânia. Então aqui ele vai enviar os seus discípulos para poder pegar esse jumentinho, né, que ele dá toda a instrução de que ele ia estar amarrado, né, e aí ele traria o jumento. Bom, alguns comentaristas chegaram a relatar já que ele poderia ter combinado com
com os donos do jumentinho ali, né? Poder ter ter combinado anteriormente, mas na verdade, quando a gente lê o relato de Marcos, a gente vai ver que Marcos ele coloca, né? Ele salienta o aspecto espiritual disso daqui, né? Como se não houvesse nem combinado nada, houvesse aqui o Senhor ele revela que ia ter um jumento ali, é tudo uma questão aqui espiritual, muito interessante, né? Aqui é o seguinte, vamos ler o segundo, aqui é o segundo parágrafo que eu vou ler agora. Ó. Jesus ordena aos discípulos que o soltem e tragam o animal até ele. Disse ainda que se alguém perguntasse aos discípulos, poderiam responder que o Senhor precisava dele. Né? Não podemos esquecer que Jesus havia dito que em Jerusalém o Filho do Homem seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e o condenariam à morte. Jesus ele repete as profecias aqui do Antigo Testamento com mais detalhes. Né? Ele fala que ia ser entregue, que eles entregariam ele. A gente vê isso daqui, por que será que os escribas, os fariseus fizeram isso, né? Por que será que eles fizeram? Eu quero dar uma explicação para os irmãos, assim, um acréscimo, tá? Para você saber por que Jesus foi entregue pelos fariseus e pelos escribas. Eles entregaram ele, a Bíblia revela que foi por inveja que eles fizeram isso. E por quê? Eles não reconheciam, na verdade ninguém, a maioria ali, só os discípulos mesmo que reconhecia Jesus como Filho de Deus e uma parte do povo, mas os fariseus, né, os escribas, eles não reconheciam Jesus como o Filho de Deus, mas eles viam Jesus como como um profeta. Né? A gente vê isso nas palavras de Nicodemos, lá em João 3, né? Aqui, ó, o que Nicodemos fala para Jesus em João 3, quando ele vai de madrugada lá, de noite, né? Secretamente ver Jesus. Ele fala assim, ó, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha só, Nicodemos fala, bem sabemos, ou seja, ele fala em nome da classe farisaica, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então os fariseus sabiam que Jesus era mestre vindo de Deus, né? Era algum profeta, né? Então a gente vai ver que eles reconheciam isso, só que eles entregaram Jesus porque eles tinham inveja, né? Aquela classe farisaica, ela tinha inveja do Senhor, tá? Porque eles achavam que estavam em pé de igualdade, porque eles também seriam vindo de Deus também. Tá? E só que eles tinham inveja porque o povo seguia Jesus. Né? Então você vai ver que essa era a visão que eles tinham do Senhor, de maneira que eles se tornaram condenáveis, porque eles entregaram o Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele era vindo da parte de Deus. Continuando então, vamos aí ao subtópico 1.3. Vou pular aqui o 1.2, vamos para o subtópico 1.3, aonde diz assim, ó, um momento especial para uma pessoa especial. Eu peço aos irmãos, prestem atenção, fique até o final do vídeo, porque no final nós temos algo interessante aqui para falar sobre a importância do templo. Né? A gente vai ver que Jesus ele vai entrar no templo e ele vai ali expulsar os comerciantes do templo. Então vamos entender um pouco sobre a importância do templo. Mas eu peço que desde já você deixe o seu like, não se esqueça disso, tá? E vamos entrar aqui nesse subtópico agora. Um momento especial para uma pessoa especial. Deixa eu ler aqui nesse parágrafo. O primeiro parágrafo ele tem uma profecia de Zacarias, né? Zacarias 9, verso 9. Vamos ler essa profecia aqui, ó. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, junto e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha que coisa tremenda. Né? Fala que Jesus entraria humildemente. Aqui tem a chave da compreensão de quem é Jesus. Tá? Por que eu estou falando isso? Veja bem, por que eles não reconheceram Jesus como o Messias, como o Filho de Deus? Para os estudiosos e também para o povo, o Messias prometido ele viria como um general.
né, como um general de guerra à frente de um exército. Mas por que eles entendiam isso? Por causa das escolas rabínicas que informavam essas coisas. E eles entendiam, isso aqui ficou no meio popular. Tá? Então eles foram enganados, ou eles omitiram ou não entenderam essa profecia de Zacarias. Zacarias 9:9 fala que ele entraria humilde, né? Aqui fala pobre, né? Montado num jumento. Olha que coisa interessante. Eles não entenderam essa profecia, né? E porque se entendesse essa profecia, ela estava sendo cumprida bem diante deles ali em Jerusalém. Um evento marcante, um evento especial aconteceu naquele dia. Eles viram tudo aquilo ali e não entenderam, né? Por quê? Porque ignoraram essa profecia. Para você ver como que mesmo pessoas estudadas podem ser enganadas pela arrogância, né? Mesmo pessoas estudadas. Foi o que aconteceu aqui. Eles tinham conhecimento da palavra, mas não tinham a compreensão espiritual necessária, né? Continuando aqui, no segundo parágrafo, diz assim, ó, é inevitável identificar na Bíblia que a entrada do servo em Jerusalém, montado em um jumentinho, foi em um momento muito especial para os judeus, pois era solenizada a festa da Páscoa. Bom, aqui é o seguinte, ele entrou numa semana antes da festa da Páscoa. A festa da Páscoa ocorreria na semana seguinte, né? na sexta-feira. Tá? Ele ia cair naquele ano na sexta-feira. Bom, o que aconteceu, perdão, na sexta não, no sábado, né? Ia acontecer a festa no sábado. O que aconteceu foi que todos os anos muita gente vinha para a Páscoa. Naquele ano foi um ano especial, né? Aquele ano aconteceu a festa, ela aconteceu ela coincidiu com o dia de sábado. Isso aí tem um texto de João, né? Um texto de João que fala que aquele sábado foi, né, um grande dia, porque aconteceu de coincidir a equipe da Bíblia Shed, aí a Bíblia Vida Nova, eles argumentam que naquele ano a festa coincidiu, né? Ela caiu no dia do sábado, então por isso a cidade estava mais lotada ainda de gente, e eles não chegavam na véspera da festa, né? Eles chegavam na semana anterior, porque havia um procedimento, tá? Com 4 dias antes da Páscoa, era separado o cordeiro, tá? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então era um procedimento que era da lei, era um procedimento ensinado para o povo lá em Êxodo. Então eles preparavam o cordeiro e tudo isso acontecia com uma semana de antecedência. Então Jesus chega no auge do movimento que estava em Jerusalém, porque a Páscoa seria no sábado seguinte. Muito interessante, né? Vamos aqui, ó. No segundo tópico, o tema desse tópico é chegado o grande momento. Eu quero ler aqui no primeiro subtópico, 2.1, o servo entra na cidade santa. E aqui o segundo parágrafo diz assim, ó, o segundo parágrafo. Contudo, sua entrada humilde seduziu a atenção de muitos, que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Lembra que eu falei que a Páscoa era uma semana, a celebração não, o preparo já começava uma semana antes. Então Jesus está entrando uma semana antes, tá? Já está acontecendo o preparo. Todo mundo está procurando ali o cordeiro, tá? Tinha um preparo, todo um preparo antes. Tá? Eu já vou falar desse versículo aqui. E aqui, ó, olha só, Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, mas você vai notar que ele não era visto como Messias prometido. O povo não via Jesus como o Filho de Deus, nem como Messias. Tá? Mas o povo recebeu ele como alguém que vinha em nome do Senhor. Por que isso? A gente tem que entender que a nação de Israel estava há séculos sem profeta, né? Ninguém se manifestava como profeta. Aí vai aparecer João Batista, né, que batizava, e João Batista tinha um grande respeito do povo, porque o povo entendia que João Batista vinha da parte de Deus. E aí quando aparece Jesus, a mesma coisa. Tá? Por isso eles estavam tão eufóricos, porque eles entenderam que Jesus vinha em nome do Senhor. Olha esse parágrafo agora, ó.
preste atenção, ainda podemos ler que tanto os que vinham à frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi. Então eles estão gritando, mas note que pelos gritos não há nenhum que chama Jesus de o Filho de Deus. Eu fiz uma pesquisa ali nos 4 evangelhos, que essa entrada aqui acontece nos 4, né? E ali nenhum brada bendito Filho de Deus, tá? Bendito Messias, Hosana. Não, somente chama ele de o Filho de Davi e aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, o povo não via Jesus como Filho de Deus. O povo não via Jesus como Messias, tá? É muito interessante isso daqui. Jesus, ele, pelos gritos do povo ali, dá para a gente entender qual era a visão que se fazia dele. Qual era a visão, então? Como um grande profeta, tá? E como um grande... não somente como um grande profeta, mas também como aquele que tinha direito ao trono. Eles mesmos chamavam Jesus de o filho de Davi, fazendo menção, uma alusão ao direito dele de ser rei, tá? Muito interessante isso daqui. Bom, vamos para o subtópico 2.2, uma tarde que entraria para a história. Bom, aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: ao entrar aclamado em Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou o templo. Podemos observar que somente o evangelista Marcos descreve que acontecimento ocorreria ao entardecer. Muito interessante, né? Jesus ele entra no templo ao entardecer, conforme o relato aqui de Marcos. Tá? Isso aqui é o seguinte, ó, irmãos, aquele sábado, como eu falei anteriormente, o sábado da Páscoa daquele ano coincidia com a Páscoa daquele ano coincidiu com o dia de sábado, que era o sábado judaico, tá? Então, só naquele ano coincidiu da Páscoa cair no dia de sábado. Ela era sempre no 14º dia do mês, tá? E naquele ano caiu exatamente no sábado. Então, foi uma Páscoa mais memorável. A cidade estava mais cheia, estava mais lotada, tá? E Jesus chega no final da tarde, um período de maior movimento. O que o povo estava fazendo nesse período? Lembra que eu falei lá de Êxodo 12, verso 6? Aqui o Senhor, em Êxodo 12, verso 6, o Senhor, Deus orienta que o povo, no dia 10 do mês, deveria pegar um cordeiro, separar esse cordeiro, está lá em Êxodo, ó, o que está escrito, ó: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, em Êxodo 12, verso 6, havia uma orientação de no dia 10, na verdade é o verso 5 fala do dia 10, do povo no 10º dia, eles separar um cordeiro. Então o povo aqui estava na cidade comprando seus cordeiros, buscando para separar um cordeiro, para guardar ele, ficar ali guardado, e no 14º ele seria sacrificado, no 14º dia. Tá? E Jesus chega no auge aí no auge desse movimento lá na cidade, no templo. Muito interessante, né? Vamos lá. No segundo parágrafo diz assim, ó: assim como o dia se findando, o servo determinou, deixar a santa cidade e regressar a Betânia. Aqui é o seguinte, eles estavam procurando Jesus para prendê-lo. Então ele não podia ficar na cidade, porque eles iam acabar prendendo ele. Então ele não podia arriscar o plano da salvação, porque aquele não era o momento. Ele ia ser preso sim, mas no momento não era aquele. Ele tinha que cumprir a palavra profética. Ele teria que ser morto na Páscoa, na véspera da Páscoa. Tá? Então essa aqui era a palavra profética para o Senhor. Ele não podia ser morto antes, né? Não podia ser preso antes daquilo tudo. Tá? Continuando então, no 2.3, no subtópico 2.3, o tema é as lições de uma figueira infrutífera. Muito interessante isso daqui. Eu vou ler o segundo parágrafo, porque aqui fala que Jesus, ao ir no dia seguinte para o templo, ele vai ver uma figueira, né? E aí ele vai buscar figos na figueira, mas ele não acha, né? Porque não estava na época e tudo. E então,
aqui tem um ensinamento. Parece uma coisa, né, uma coisa até imprópria de acontecer, né? Jesus ele vai amaldiçoar a figueira, mas aqui tem um ensinamento interessante. Eu vou ler no segundo parágrafo desse subtópico, diz assim, ó: em seu evangelho, Marcos narra que diante do impasse e ao compreender que não havia nela frutos, o servo proferiu um juízo. Posto isto, entendemos que aquela árvore possui, assim como os líderes de Israel, um aspecto desonesto e suas folhas a delatavam. Tá? Aqui eu quero dar um acréscimo para você poder usar isso daqui na sua aula, muito interessante. Na verdade, as folhas não delatavam a árvore, as folhas enganavam. Por quê? Ao olhar de longe, ele olhava e via a árvore com bastante folhas, ou seja, deve ter alguma coisa aí, deve ter fruto. E, na verdade, aquela bela folhagem, né, na verdade, não tinha fruto nenhum. Bom, isso aqui é o que acontece com muita gente. Muita gente parece ter, né, uma boa aparência, né, de que tem fruto, mas na verdade não tem. Tá? Às vezes tem anel de teologia, às vezes tem cargo, né? Às vezes falar bem, mas quando a gente pensa que tem fruto aí, né? Tem fruto. Mas quando se aproxima, como Jesus se aproxima da figueira, não tinha fruto, né? E isso acontece muito hoje, irmão. Quantos irmãos que têm uma bela aparência de que possui fruto, né? Fala bem, canta bem e não tem fruto, tá? É isso que acontece hoje também, ou seja, a sua aparência, aquela aparência enganava, né? Como aconteceu no caso da figueira, tá? Continuando então aí, muito interessante isso daqui, né? Vamos no tópico 3 agora. O zelo do servo pelo templo. Esse tópico aqui está top, né? Está muito bom. O 3.1. Jesus expulsa os mercadores do templo. Vamos ler o primeiro parágrafo. Impregnado de intelectualismo, o evangelista Marcos descreve que, posteriormente, a aclamação de Jesus em sua entrada em Jerusalém, onde foi ovacionado pelo povo. Ele entrou no templo, conforme observado, Jesus começou a afugentar os que vendiam e compravam no templo. Né? Olha que coisa interessante. O templo estava lotado, porque naquele ano, né, segundo a Bíblia de Estudo Nova Vida, né, naquele ano a Páscoa coincidiu com o dia do sábado, então o templo estava lotado e Jesus ele vai entrar ali e fazer uma bagunça ali, né, expulsando todo mundo do templo. Que interessante. Olha o segundo parágrafo, diz assim, ó: tal postura permite dizer que ele não se agradou de nada que estava vendo naquele ambiente. Jesus chegou no templo e ali encontrou o pessoal vendendo, comercializando dentro do templo, dentro da área do templo. E aqui, né, a gente sabe também que ali tinha uma questão de idolatria, porque havia ali as mesas dos cambistas, o pessoal que trocava, né, moedas ali para fazer o câmbio. E ali muitas moedas, ele recebeu dentro do templo moedas com imagens idólatras de outras nações. Isso aí também era algo pecaminoso. E aí a gente vai ver que Jesus ele vai, né, fazer ali, afugentar todo mundo, expulsar todo mundo dali. Né? A gente vê com todo esse cuidado aqui do Senhor Jesus, muita gente hoje, muitos líderes, muitos pastores, né, devido a isso aqui que Jesus fez, muitos pastores não admitem, por exemplo, cantinas, né, e nem rifas e nem sorteio nas igrejas. Tá? Não vou, né, não vamos questionar, né? É uma visão de pastoral, né? Muitos dos pastores fazem essa interpretação e por isso não permitem cantina, não permitem rifas, tá? Outros já aceitam, outros já permitem. Mas qual é o impasse aqui? Qual é o problema? Na verdade, não tem nenhum. Uns têm uma visão teológica, outros têm outra visão. Uns entendem que o Senhor não se agrada disso. Outros entendem que o Senhor não se agradou daqueles que estavam fazendo aquele câmbio com moedas idólatras dentro do templo. Tá?
Aí, por causa disso, o Senhor teria afugentado. A gente entende ali, pelo que Jesus fez, né? Antes de falar isso, já temos que saber o seguinte: a maioria dos pastores, a maioria dos líderes aceitam sem nenhum problema de que haja sorteios nas igrejas, por exemplo, e se haja cantina na igreja e venda de alguma coisa na porta da igreja. A esmagadora maioria dos líderes aceitam isso por entenderem que o problema ali era substituir a oração por aquela prática comercial, né? Ou seja, aquilo ali estava sobressaindo ao real propósito da casa de Deus, tá? Então, se você é pastor, é líder, né? Isso é uma visão da maioria dos pastores, tá bom? É uma visão minha também, eu compartilho isso. Se você é um pastor, é um líder, e você permite que haja algo na sua igreja, um sorteio de algum material para benefício da própria igreja, desde que isso não há nenhum problema, desde que isso não atrapalhe a oração, o real propósito da igreja, né, que é ser uma casa de oração. É isso aqui que a gente vê Jesus ele argumentando contra isso daqui, tá? Amém, meus irmãos? Agora, os irmãos que têm aquela visão, não, então não pode ter nada, também, amém também. Se seu pastor tem essa visão, respeite a visão do seu pastor, tá bom? Continuando então, 3.2, o cuidado pela casa do Pai. Aqui tem algo muito interessante para a gente meditar. No primeiro parágrafo diz assim, ó, claro está para nós que Jesus, tendo o entendimento de que sendo o templo a casa de seu Pai, ele demonstra o cuidado de pôr a casa em ordem. Muito interessante isso daqui. Meus irmãos, quando a gente vê Jesus lutando por aquela casa, aquela estrutura do templo, a gente entende a gente entende a importância da nossa igreja local, tá? Porque Jesus ele tá brigando ali pelo significado da estrutura do templo, né? Que ela seria casa de oração. Então ele está brigando por isso, tá? Então a gente vê a intenção do Senhor em manter um templo, né? Um templo local, uma igreja local, onde a gente possa fazer nossas reuniões de oração. A gente vê que isso está dentro do coração de Deus. Isso é um propósito do Senhor. Por isso, os crentes têm que respeitar, têm que amar a sua igreja local, cuidar dela, ter reverência ao entrar na sua igreja local. Isso aqui é muito importante. Olha o cuidado que Jesus está tendo com a casa de Deus. E se você é salvo em Cristo Jesus, tem que ter o coração segundo dele, tem que ter o mesmo cuidado que ele tem, que ele tem, né? Que ele tinha aqui quando estava no seu ministério terreno, tá? Continuando aí, vamos para o subtópico 3.3, e o tema desse subtópico é um lugar que deveria ser de intimidade com Deus, tá? Esse aqui é o subtópico 3.3, e aqui vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó, o profeta messiânico Isaías havia profetizado que a casa de Deus deveria ser conhecida como casa de oração. Também aí tem o texto de Isaías, e aqui é o seguinte, no final dessa passagem, Isaías 56, verso 7, aqui no final, olha como é que Isaías fala, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha, aí eu quero chamar a tua atenção para a abrangência desse versículo, né? Casa de oração para todos os povos. Ou seja, era a intenção do Senhor, Deus sempre teve essa intenção de ter um templo, uma casa para todos os povos da terra. Ou seja, né, ter igrejas no mundo todo. Tá? Claro que seria inimaginável uma casa para todos os povos. Então, a gente vê no tempo da graça que é de Deus uma casa em várias regiões do mundo, casa de oração, né? Um local consagrado ao Senhor. Então, isso sempre esteve no coração de Deus. Aonde eu quero chegar com isso? Eu estou falando uma palavra contra a visão de desigrejado que existe hoje. Existe uma visão dos desigrejados, aonde eles acreditam que não era a intenção de Deus ter uma estrutura, um templo, né? Que nós seríamos casa de Deus e só bastaria somente
ter 2 ou 3 reunidos, ali já seria um templo. Isso aí pode ser feito na sua casa, tá? E por causa disso, muitos estão aí sem estar congregando, sem estar reunido com o povo de Deus. E toda a gente pegando a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver que sempre foi a intenção do Senhor que o seu povo estivesse reunido e que o seu povo estivesse num local de adoração. E essa tanto era a preocupação de Deus que ele instituiu a construção do tabernáculo no deserto. Amém, meus irmãos? Então isso aí é importante para a gente, que essa visão de desigrejado desapareça das nossas igrejas, né? Porque sempre foi um propósito do Senhor ter um local de adoração para o seu povo. Amém? Continuando então, fechando nossa conclusão aí, a conclusão diz assim, ó, numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para oração e adoração ao Pai Eterno. Amém? Que maravilha, né? Aqui, ó, o meu alerta para o povo de Deus é esse. Quando uma pessoa deixa de se reunir com o povo de Deus para ficar em casa, essa pessoa vai logo desanimar. Quando alguém faz isso, deixa de se reunir com o povo e fica em casa, né, vai logo se desanimar, vai acabar com seus devocionais, não vai ter força para orar, nem para ler a Bíblia, tá? Isso aqui é uma grande realidade. Nós precisamos valorizar o ambiente do templo, aonde você se reúne com o povo de Deus, tá? Porque além do Espírito Santo, isso aqui é uma verdade, né? Além do Espírito Santo, o que mais anima um crente é o outro crente. Amém? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, tá? Ou seja, tem que ter o povo reunido. Que aí um crente vai animar o outro crente, então você vai ver, vai entender a importância de você estar dentro da casa de Deus. Amém? Deus abençoe a sua aula, a sua vida, tá? Um forte abraço para você. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? E tudo de bom para você.